Está funcionando aqui? Está funcionando? Nós vamos estudar Marcos capítulo 3. É o texto que estamos seguindo uma vez por mês. Marcos capítulo 3. Essa série estava sendo gravada lá em cima e ido para o YouTube direto, né, sendo transmitido quando é assim. Mas como hoje nós estamos em reforma, nós estamos aqui improvisando uma gravação para que aqueles que estão acompanhando pela internet não fiquem sem a gravação. Por isso tem um celular aqui gravando o que eu estou falando e o microfone aqui perto de mim, aqui na roupa. Para que eu possa, então, também, depois desse tempo aqui, enviar para os outros irmãos que estão acompanhando a série, mas que porventura não podem estar na quarta-feira. Marcos capítulo 3, então, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu queria apenas relembrar algumas coisas a respeito do livro de Marcos. Nós estamos, então, estudando esse evangelho, que é um evangelho muito precioso, muito sucinto, direto ao ponto. Ele que foi escrito por Marcos, né, João Marcos, foi bem provável que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Nós já conversamos aqui e falamos que o evangelho de Marcos serviu, inclusive, de base para outros evangelhos, sobretudo o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. São os evangelhos sinóticos, os evangelhos que têm a mesma forma de enxergar, da mesma ótica. Por isso são chamados de sinóticos. E esses evangelhos, eles têm muitas semelhanças. Algumas das coisas narradas em Marcos são encontradas em outros evangelhos. Algumas Bíblias, como a minha, por exemplo, sempre quando acontece uma perícope, né, que é uma divisão do texto, um pequeno título em cima dele, dividindo os textos, tem as referências dos outros evangelhos, Mateus ou Lucas, não sei como é a sua Bíblia, mas na minha tem, porque são evangelhos que têm a mesma forma de enxergar, contando, então, aquilo que Jesus fez, né, o ministério de Jesus. Queridos, o evangelho de Marcos é um evangelho muito sucinto, um evangelho direto ao ponto, ele não tem muita ornamentação, mas ele é muito precioso para nós como igreja, porque ele mostra Jesus o tempo todo em movimento. Você percebe, por exemplo, na escrita de Marcos, o tempo todo Marcos usando alguns conectivos, imediatamente, logo então, após isso. Então, Jesus não ficava parado. O tempo todo no ministério de Jesus, Marcos mostra, então, Jesus ativo. Isso nos ensina muito. Inclusive, o capítulo 3 começa com um desses conectivos. No versículo 1, né, na sua Bíblia, você vai ver. Na minha, por exemplo, na minha versão diz de novo. Ou seja, Jesus está o tempo todo em movimento, ele não para. Isso é importante para a igreja. Nós, como igreja, precisamos estar o tempo todo em movimento, né? Isso é muito importante para a gente caminhar. No capítulo anterior, nós percebemos que Jesus, o Jesus que estava famoso para as multidões no capítulo 1, se torna alvo dos religiosos no capítulo 2. Se Jesus no capítulo 1 era muito famoso para as multidões, para os vilarejos, para as periferias, os religiosos começaram a ter algumas dificuldades com Jesus. E no capítulo 2, só para que você possa relembrar e a gente seguir para o capítulo 3, há algumas discórdias dos religiosos com Jesus. Discórdia, por exemplo, sobre o perdão, quando Jesus ele cura ali na sua própria casa, é bem provável que era um paralítico, quando os amigos descem ele do telhado, você lembra dessa história no mês passado. Então há uma discórdia sobre o perdão, porque Jesus fala para aquele paralítico que seus pecados estão perdoados, e depois cura aquele homem, ensinando que nós precisamos ter fé que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Depois tem uma discórdia, um problema com os religiosos sobre a questão das amizades de Jesus, muito porque Jesus andava com pecadores, e no versículo 13 nós vemos o chamado de um pecador, um publicano, que era Mateus. Jesus usa então dessa oportunidade de chamar Mateus para atingir muitos outros amigos dele, publicanos também,
E ali muitos religiosos ficam indignados com Jesus. Por que Jesus está andando com publicanos e pecadores? E Jesus responde que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, ensinando para nós que é por meio da nossa proximidade com essas pessoas que nós vamos alcançá-los com a graça de Deus e que nós precisamos levar o evangelho para a vida daqueles que estão, então, doentes, precisando de médicos, aqueles que são pecadores. Depois há uma terceira discórdia, a gente conversou nisso no mês passado, sobre o jejum. Então, alguns religiosos questionam Jesus. Olha, os discípulos de João, eles jejuam, os fariseus também, e os seus? E Jesus vai explicar, então, que eles não deveriam, então, jejuar enquanto o noivo estivesse presente, restaurando, então, um entendimento sobre o que é jejum, que jejum, na realidade, não é um funeral, e sim uma celebração. Nós conversamos sobre isso, dizendo que o jejum diante de Jesus é para que a gente possa ter tempo com o noivo, tempo com Jesus. E quando nós usamos o jejum de outra forma, um jejum para barganhar algo com Deus, um jejum para tentar tirar um benefício de Jesus, e esse jejum não é bem aceito, não é isso, não é esse fim que o jejum funciona. Nós conversamos sobre isso. Se você quiser se aprofundar sobre essa questão, é só olhar no YouTube lá, depois da igreja, tem Marcos capítulo 2 para você lembrar. E por fim, há uma dissensão, uma discórdia sobre a liberdade, porque Jesus, ele então traz uma nova perspectiva sobre a questão do sábado. Porque Jesus e os seus discípulos, os discípulos de Jesus, colhem algumas espigas, essas espigas então para o judeu colher essa espiga no sábado era considerado trabalho, e sábado era dia de descanso, não era dia de trabalho, não podia trabalhar no sábado. E Jesus diz então que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, trazendo uma nova perspectiva sobre a autoridade dele sobre esse dia. E a gente conversou que nós continuaríamos essa conversa no dia de hoje. Por isso, agora sim, nós vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 1, porque Jesus vai continuar sobre esse assunto do sábado e nós vamos entrar propriamente dito no capítulo 3. Amém? Amém ou não? Amém. Amém demais. Capítulo 3. Diz assim o texto. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Vamos pausar aqui no versículo 6. Amém? Então, o primeiro destaque que eu quero fazer desse capítulo é uma controvérsia sobre o sábado. Mais uma vez, Jesus ele tem uma discórdia sobre o sábado com alguns religiosos. Esse problema, como nós vimos, não é algo novo, ele já vem desde o final do capítulo 2. E esses religiosos, desde então, eles tinham ficado extremamente aborrecidos e enfurecidos com Jesus. Por quê? Justamente porque Jesus permitiu que os seus discípulos trabalhassem no sábado. E agora eles colocam ele de frente com um homem que tinha a mão ressequida. Ele tinha um problema na mão, essa mão ressequida. Alguns textos mais antigos vão dizer que essa mão estava mirrada. Eu não sei quantas das versões dos irmãos têm essa palavra. A mão mirrada. Ou seja, por conta daquela mão, aquele homem não tinha condições, inclusive, nem de trabalhar. Ele precisava o tempo todo ser ajudado. A mão o atrapalhava em tudo. Então, o que faz Jesus?
Jesus olha para aquele homem e vê uma possibilidade de que aquele homem tenha, então, uma restauração. Ele não olha para a lei em si da questão do sábado, mas ele olha para a pessoa. E o texto mostra para nós que esse encontro ele era muito esperado, ele estava muito aguardado. Olha o que nós olhamos, por exemplo, no versículo 2. Aqueles religiosos, eles estavam observando Jesus para ver se Jesus ia curar no sábado. E aí, Jesus, sabendo que aquele encontro era muito esperado e que aquelas pessoas tinham uma expectativa enorme de ver como Jesus reagiria à afronta dos religiosos, Jesus chama aquele homem logo para o meio, nos mostrando que Jesus não foge de embate, não. Às vezes a gente é que, evitando o tipo de dificuldade, é que a gente gosta de fugir pela tangente. Nós olhamos que Jesus não gosta de fugir de problema, não. Ele confronta. Justamente, Jesus gostava de confrontar quem era religioso. Ele olha para aquelas pessoas que se viam como alguém especial demais, como protetores da lei, como aqueles que eram talvez os que tinham mais capacidade teológica na visão judaica, e ele confronta essas pessoas, traz o homem para o meio e pergunta: o que é lícito fazer então, nessa ocasião? É sábado, o homem está aqui e eu estou aqui. O que é lícito fazer? Nós vamos fazer o bem ou o mal? O que nós vamos fazer? Nós vamos salvar essa vida ou nós vamos deixá-la morrer? E há uma lição para nós preciosa aqui. Sempre quando nós somos colocados numa situação em que a religiosidade confronta o bem, nós precisamos escolher o lado do bem. Nós devemos fazer o bem. Jesus nos ensina, então, a olhar para a nossa consciência e provar as nossas intenções. Se há a possibilidade de fazer o bem, vamos fazer o bem. Jesus, então, apelando para aquela consciência, faz uma pergunta muito profunda. Porque aqueles homens estavam vendo Jesus com o intuito de fazê-lo mal. A maldade do coração daqueles homens era tanta que eles queriam ver o que Jesus falaria, porque se Jesus fizesse realmente a cura, nós teríamos então possibilidade de acusá-lo. Mas se Jesus não cura, ele é tido como alguém insensível. Percebe a maldade no coração? Aquele encontro todo foi planejado para ser uma pegadinha com Jesus. Ele foi planejado para fazer com que Jesus fosse silenciado. Mas ao invés de se silenciar, Jesus traz o homem para o meio e agora ele faz uma pergunta que silencia os religiosos. O texto diz que eles ficaram em silêncio no versículo 4, no final do versículo 4. Eles ficam em silêncio, mostrando então que eles não tinham nada contra a verdade e eles não podiam nem mesmo dizer a favor dela, porque ela deporia contra eles. Então, Jesus fica indignado, diz o texto, versículo 5. Ele olha em volta, fica indignado e entristecido, porque aqueles homens eles estavam insensíveis. A maldade do coração é que estava conduzindo. Meus irmãos, nós temos que ter uma lição aqui para nós. Nós precisamos tomar muito cuidado quando a intenção do nosso coração é maldosa. Quando, ao invés de fazer uma pergunta que vai trazer cura, nós fazemos a pergunta para trazer discórdia. Cuidado! É necessário olhar para a nossa vida para ver se as nossas palavras e as situações que nós causamos são possíveis de levar a Jesus ou levar a maldade. Cuidado! Nós precisamos nos colocar nesse filtro. Porque para aqueles religiosos, aquilo que Jesus faria não era um milagre urgente. Era só um homem com a mão ressequida. Não era uma questão de morte ou vida. Podia esperar. Logo, eles colocaram a lei acima da pessoa. E eles estavam mais interessados em seguir essa lei à risca do que cuidar das pessoas. E Jesus ensina, então, que nós precisamos cuidar das pessoas, ainda que isso seja a contragosto dos religiosos. Ah, não pode fazer porque o dia é esse. Bom, queridos, isso desagrada profundamente a Jesus e Jesus mostra que a lei
ela é para a vida e não para a morte. O sábado, inclusive, como toda a lei, ele foi feito para o homem, para trazer cura e restauração para o homem. Qual é a questão do sábado, irmãos? Por que há, então, o sábado na lei? O sábado é, na lei, um princípio de aproximar o homem do seu Criador. É mostrar para a pessoa que é mais importante descansar em Deus do que viver se esforçando sem achar que aquilo vai dar certo, não. Que a vida se resume a trabalho, que a vida se resume a se mexer, correr atrás do que é nosso. Não. O princípio aqui do sábado é que nós precisamos ter tempo com o nosso Senhor. E a cura daquele homem gera uma revolta tão grande, diz o versículo 6, que consegue unir fariseus e herodianos. Fariseus que eram tidos como aqueles que fingiam ser os oráculos da boa vontade, os oráculos daquilo que era correto, e os herodianos que usavam da boa vontade do Império Romano para fazer aquilo que eles queriam fazer. Então, eles não se davam. Mas agora, para matar Jesus por conta de uma lei, o que eles fazem? Eles se unem. Mostrando para nós que aquelas pessoas que estavam mal intencionadas, elas, tentando se manter na relevância social, elas se unem para matar Jesus. O plano de matar Jesus não começa lá no final do capítulo, quando Jesus realmente é crucificado. O plano começa aqui. Desde o princípio, os religiosos queriam crucificar Jesus. A obra de Jesus não pode nos levar a odiá-lo, mas a amá-lo. Mas para os religiosos, o que Jesus fazia era digno de ódio, era digno de repreensão. Queridos, sobre o sábado, eu queria deixar aqui alguns ensinamentos, porque isso é muito importante. Nós somos batistas, e quando nós interpretamos essa questão do sábado, nós olhamos para o sábado não como algo que nós devemos guardar como um dia sagrado, mas nós entendemos o princípio do descanso. Como batistas, nós não guardamos o sábado porque Jesus cumpriu a lei, ou seja, ele cumpriu inclusive a questão do sábado. Então, a nossa celebração geralmente acontece no domingo, justamente por conta da ressurreição de Jesus. E eu sei que o ano passado os irmãos estudaram a lição Bases Bíblicas. Inclusive, no dia eu estava aqui, quem estava pregando, quem estava dando a aula era a Diana e o irmão Diego. Eu lembro exatamente o que foi falado, justamente por conta dessa questão. Que nós não guardamos o sábado, mas temos o domingo como um dia importante para nós, que é o dia que nos lembra de Jesus, e nós usamos o princípio do descanso logo no domingo. A guarda do sábado para nós nós entendemos que era um pacto entre Deus e os israelitas e que ela tinha essa validade com a aceitação e o cumprimento de ambas as partes. Logo, a vida de Cristo, ela anulou essa proibição dos alimentos, anulou a questão das festas judaicas e também a questão da guarda do sábado. O nosso domingo, que para muitos se tornou um novo sábado, na realidade é um ato de fidelidade a Deus, para que nós possamos então ter um princípio. Mais importante do que guardar um dia específico, nós estamos aqui entendendo que é importante guardar o princípio do descanso. E eu digo para os irmãos, se descansar fosse uma coisa fácil, não seria um mandamento. Não é verdade? A gente está tão preocupado como atender as questões do consumo, a gente fica tão preocupado em prover a nossa casa que nós esquecemos de descansar. Então, o princípio do sábado é para mostrar para nós o quê? Quem sustenta a gente? É o Senhor. Se é o Senhor que sustenta a gente, eu não preciso ficar desvairado no trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, porque mesmo que eu fizesse isso não é garantia nenhuma de que eu vou ser bem sucedido. Nós precisamos ter, então, o princípio do descanso. O que é o sábado para nós, batistas? O sábado é a lembrança de que o trabalho é sempre de Deus. O trabalho é de Deus.
E nós precisamos confiar nessa providência. O que isso significa, irmão? Nós lembramos logo do Salmo 127. O ruim de ficar com esse negócio aqui é que eu fico querendo sair e não posso, né? Tem que ficar quieto aqui. É bom que me prende porque tem uma câmera aqui me guardando aqui. Ô, irmão, até tinha aqui um copo aqui, mas traz que nós bebe também. Obrigado. Então, eu logo lembro do Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. É o contrário, mas tudo bem. Né? Inútil vos será levantar bem cedo, dormir tarde, levantar cedo, trabalhar penosamente, sendo que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha o princípio. Deus é que sustenta a gente, enquanto nós descansamos. O sábado, então, para nós, que é o nosso domingo, nosso lembrete do descanso, é um lembrete que nós precisamos confiar na providência de Deus. Nós não estamos idolatrando um dia, nem guardando o dia para sermos salvos. Inclusive, algumas denominações acreditam nisso. Que não adianta você ser salvo pela graça se você não guarda o sábado. Ora, então quer dizer que o sacrifício de Jesus é tão limitado assim, que ele é condicional à guarda de um dia? Não, está errado. O sábado não existe para nós. No caso é o contrário, né? Nós não existimos para o sábado. O sábado é que existe para nós. O descanso para nós. Então, como nós temos o verdadeiro descanso, irmãos? O verdadeiro descanso está em Jesus. O verdadeiro descanso é quando nós centramos a nossa vida nele e não na guarda de um dia específico. Amém? Isso aqui ficou claro? Louvado seja Deus. Vamos avançar então na sequência do texto, porque o versículo 7 nos mostra que Jesus tinha uma popularidade que cresceu muito. E essa popularidade fez de Jesus alguém muito conhecido. E onde ele estava, diz o versículo 7, via uma multidão. Uma multidão ia até Jesus. E agora Jesus não conseguia andar mais desapercebido. Ele vai então para o mar da Galileia e ali se reúnem muitas pessoas. O texto nos mostra no versículo 7, no final do versículo 7 e o versículo 8, de onde vinham essas pessoas. Era de muitos lugares. E ali Jesus curou muitas pessoas. Muitas pessoas. Versículo 9 diz: então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. E também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusesse a publicidade. Ali, queridos, Jesus mostra para nós que ele tem todo poder. Poder para curar e para expulsar demônios. Sabe, uma preciosidade de ensinamento desse texto é o quê? Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, nós temos dele o cuidado. E nesse caso, quando nós precisamos de cura, nós precisamos crer que ao nos aproximarmos de Jesus, ele pode nos curar. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e ele pode fazer. Como nós, no nosso meio, vemos muitos testemunhos de cura, de pessoas que foram curadas. De forma, inclusive, que a medicina não pode nem explicar. Por quê? Porque o poder de Jesus é maior que o poder natural, e nós cremos nisso. Não é porque somos batistas tradicionais que não cremos na cura. Cremos sim que Deus pode curar, e quando nós nos aproximamos de Jesus, ele pode fazer muito mais do que pensamos. Mais do que o natural. E o texto diz que quando os espíritos imundos se aproximavam de Jesus, eles se prostravam e gritavam: você é o Filho de Deus. E Jesus não deixava para que eles continuassem a falar. Por quê? Porque há tempo para tudo. Não era o tempo de adiantar a cruz. Por mais que isso fosse uma verdade, não era tempo de adiantar a cruz. Sabe uma coisa que eu aprendo com esse texto?
é que verdade é verdade até na boca do demônio. Verdade é verdade até na boca do demônio. Tá? Agora, calma. Verdade é verdade até na boca do demônio. Você pode ver, por exemplo, queridos, que aqueles demônios não falaram mentira, né? Embora seja essa a especialidade deles. Né? A Bíblia vai ensinar para nós que o pai da mentira é quem? É o diabo. Então, embora seja a especialidade deles, aqui eles falam uma verdade. Você é o Filho de Deus e Jesus não deixa eles falarem. Por quê? Porque não era tempo. E nós precisamos entender a questão do tempo sobre nós também. Se aqui Jesus, o dono do tempo, o Senhor da história, diz que não era tempo, inclusive, de ser divulgado aquilo daquela forma, nós precisamos entender sobre as nossas vidas os tempos. Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para as coisas. Então, precisamos entender o tempo. Não adiantava aqui antecipar o tempo, porque Jesus ainda tinha muito o que fazer. E nós vamos ver durante todo o Evangelho de Marcos o que Jesus fez. Muitas coisas. Se ele permitisse que aqueles demônios anunciassem que Jesus era o Filho de Deus, talvez isso teria antecipado e Jesus não gostaria que isso acontecesse. Queridos, vamos seguir o versículo 13? Eu acho interessante o contraste agora do versículo 13 com o versículo 7, que mostra que Jesus estava agora indo para o monte. Há um contraste entre o monte e o mar da Galileia. O mar da Galileia era um ambiente muito movimentado. Quando Jesus falava à multidão, nós lemos o texto que ele sempre tinha um barquinho. E nesse barquinho ele se afastava um pouco, para que ele pudesse, então, afastado, falar à multidão. Parece que Jesus usa até a questão da acústica, que a gente não sabe. Porque ali na beira-mar, ele, no caso não era beira-mar, era um lago, né? O Mar da Galileia é um lago. Ele, do seu barquinho, falando ao povo na praia ali, até mesmo o vento, a questão da posição da voz, para ele estar fora. Ele poderia, então, a sua voz alcançar mais pessoas. Então, no mar ali, encontra-se muitas pessoas. O texto diz, inclusive, que ele era apertado. O tempo todo tinha gente que queria encostar em Jesus. Então, no mar, há um contraste aqui com a montanha, porque no mar era lugar de multidão. E a montanha? A montanha aqui era um lugar de gente mais próxima. E no versículo 13, Jesus sobe ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele, diz o versículo 13. Ele faz isso chamando quem ele quer. E ele chama quem? Diz o versículo 14. Ele designou os 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eis aqui então os 12. Jesus chama 12, os que ele quis, para perto. E ele leva para a montanha, um lugar de mais difícil acesso. Eu acho isso interessante, né? Multidão vai onde está fácil. Discípulo segue Jesus para onde é mais difícil. Há aqui uma série de ensinamentos que nós podemos tirar. Um é esse. Quem é discípulo segue Jesus até mesmo no lugar difícil de acessar. Se nós somos de Jesus, nós precisamos ir com ele até onde nós não entendemos, até onde nós não gostaríamos. Ele chama quem ele quer e quem ele escolheu chamar é muito interessante. Porque aqui há gente de tudo quanto é tipo de história e família e realidade, sabe? Aqui tem gente que era de partidos diferentes, todos eles têm espaço no corpo de Cristo, olha que interessante. Independente do partido que eles estavam ali, a Zelote, a Publicano, olha que interessante.
Tem gente diferente. Junto com os que Jesus chamou, tem um que o traiu. Olha só, dentro do corpo tem gente que às vezes não caminha com a gente, né? Caminha, mas não caminha. Outro ali, dentro daquela realidade ali, o negou. Não foi? Foi Pedro. O negou. Um o traiu, o outro negou. O outro tinha dificuldade de crer, que era Tomé. Falou, ele era meio incrédulo. Olha que interessante, dos 12 que Jesus chamou, 3 tinham dificuldade. Gente, mas Jesus escolheu esse povo. Por que Jesus escolheu esse povo? Por que foram 12, inclusive? É interessante isso. Jesus chama 12 apóstolos de acordo com o número das 12 tribos de Israel. Isso é claro, dá para ver no texto. Igual Israel tinha 12 tribos, ele chama então 12 apóstolos. Mostrando para nós que a igreja é o novo Israel de Deus. Na realidade, esse Israel que temos hoje aqui é uma nação, né, no mundo de hoje, que não tem nada, inclusive, a ver com essa questão bíblica hoje. É uma outra nação. Pode ter seus princípios, pode ficar na mesma região, mas não é uma nação bíblica a de hoje. Nós percebemos que o povo de Deus hoje não é a nação Israel lá. Qual é o povo de Deus? A igreja, irmãos. Nós somos a nação santa, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. É esse que é o povo de Deus, não é esse Israel de hoje. Então Jesus tinha outros discípulos. Discípulos que, ao longo da caminhada com ele, tiveram atitudes que Jesus não gostou, que obviamente não agradaram a Deus. Mas foram essas figuras de referência que Jesus escolheu para mostrar o evangelho para o mundo. Ele, além desses 12, tinha muitos outros, mas esses 12 apóstolos eram as referências. Os discípulos foram chamados para quê? Diz o versículo 14. Para estarem com ele. Diz o versículo 14. Irmãos, qual é o maior chamado para as nossas vidas? Nós somos chamados para estar com Jesus. Discípulo anda com Jesus. Os discípulos precisam andar com ele, ser suas testemunhas, ver não apenas o que Jesus vai fazer, mas ser um embaixador daquilo que Jesus está fazendo. As pessoas que andam com Jesus, elas têm um modo de vida parecido com Jesus. Elas precisam se adequar, elas precisam concordar plenamente com Jesus. Portanto, olha só, no meio desses que Jesus chamou para perto, essas pessoas são chamadas para estar com ele. O chamado ao ministério é para estar com ele. O estar vem antes de fazer. Você não pode achar que ao fazer algo para Deus, você é mais especial, não. Antes de fazer, você precisa estar. Você não precisa achar que servir em algum ministério te torna mais especial. Você pode servir em qualquer ministério, em todos os ministérios, mas se você não estiver com ele, de nada adianta. Então, somos chamados para estar com Deus. Por isso, adorar a Deus vem antes de servir as pessoas. Por isso que adorar a Deus vem antes de fazer discípulos. Porque eu preciso primeiro amar e estar com o Deus da obra antes de fazer a obra de Deus. Estar com Jesus, então, é a principal qualidade de um discípulo. Você quer se esmerar para ser parecido com um discípulo ideal? Se esforce para estar com Jesus. Todos os dias. Todos os momentos. Isso é a principal característica de um discípulo que ama Jesus. Ele está com Jesus. E algo interessante também é que Jesus dá a esses discípulos autoridade. Autoridade, diz o texto, para expulsar demônios. Ele para pregar, né, e para estar com ele, e para enviar para pregar e para expulsar demônios. Essa autoridade dos discípulos, nós que temos o Espírito também temos. Nós temos um poder chamado de poder para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer que nós temos esse poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. O poder de Jesus em nós é um poder para testemunhar. Então nós somos chamados, queridos, para uma batalha.
Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós somos convocados para entrar numa batalha que não é contra carne nem sangue. Diz o texto da palavra de Deus, mas é o quê? É uma batalha contra principados e potestades. É uma batalha espiritual. Não ache você que seguir Jesus é um playground, é um campo de guerra. A gente segue Jesus e a gente entra numa batalha. A gente é convocado para lutar essa batalha, mas tem uma diferença. Enquanto outros lutam com as forças do mal, nós temos o poder de Deus. E o poder de Deus nos dá autoridade. Nós temos possibilidade de vencer por conta de Jesus. Não por conta da nossa força, mas porque Jesus já venceu. Amém? Louvado seja Deus. Aqui agora nós encerramos a terceira parte desse capítulo e vamos entrar no final, nos ensinamentos que agora Jesus vai dar aos seus discípulos em Cafarnaum. A partir do versículo 20, Jesus desce da montanha e ele encontra a multidão mais uma vez a caminho da sua casa. E quando Jesus chega, esse texto é maravilhoso e passa batido. Quando ele chega na sua casa, os seus parentes foram para Jesus com a intenção de prender, de pará-lo. Olha o que diz o versículo 21. Quando os parentes de Jesus, você que tem algum problema com parente, é agora que você vai prender. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo. Você acha que é só você que tinha problema com parente? Jesus também tinha. Porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Vamos pausar aqui. Era como se aqueles escribas tivessem espalhado um boato dizendo assim, Jesus, na realidade, não é um profeta. Ele não é enviado de Deus. Os escribas espalharam um boato dizendo que Jesus era um enviado de Satanás. Que o que ele fazia era resultado de truque de magia e magia negra. Era mais ou menos o que ele estava dizendo. Era truque de mágica. Que Jesus não era Deus nada, que Jesus não era profeta, coisa nenhuma. Jesus era aliado do inimigo. Era o boato que os escribas trouxeram de Jerusalém. E o que aconteceu? Os parentes de Jesus caíram nele. E começaram um movimento para prender Jesus. E você achando que é só você que tem problema com o parente, irmão. Jesus teve. Então, Jesus fica indignado. Ele fica indignado. Versículo 23 diz que Jesus convocou todos eles e contou uma historinha. Contou uma parábola. Qual foi a parábola que Jesus contou? Diz o texto. Como pode Satanás expulsar Satanás? Versículo 23, agora 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, a tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir ao seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Jesus estava mostrando aqui primeiro, ele não tinha medo dessas falsas acusações. Quando boatos surgem, sabe o que a gente faz? A gente contrapõe os boatos, não é com mais mentira. Nós contrapomos os boatos com as verdades verdadeiras, verdades do Evangelho. Olha só, Jesus fala a verdade. Como é que pode Satanás se dividir? Como é que pode um ladrão, para roubar uma casa, não amarrar primeiro o dono dela? Como é que pode? Ele, através de uma história, de uma parábola, ele mostra que aquele boato era sem lógica. Ele mostra através da verdade. Então, primeiro ele então mostra que ele não tem medo de mentira. E nós, irmãos, precisamos ter medo de mentira, não. Sobretudo se essas mentiras vierem dos nossos parentes. Nós não temos que ter medo de mentira, não. O que a gente tem que ter é Jesus e a verdade de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Aí, o que mais Jesus mostra aqui?
que nós precisamos confrontar as pessoas com a verdade. Nós precisamos vencer as falácias com amor e verdade. Jesus poderia quebrar, sabe, com eles. Chegando, gritando, batendo pé, falando, vocês são um bando de mentiroso, brigar com eles. Mas o que Jesus faz? Ele escolhe, com amor, contar uma história. Ah, queridos, se todas as mentiras e falácias que ouvimos nós vencêssemos com amor, todas as situações já estavam resolvidas. A gente vence com a verdade. Quando Jesus conta essa história, ele mostra para nós que ele já venceu Satanás. Satanás é um derrotado. Já está derrotado. Não tinha como ele ser aliado de Satanás, porque Jesus já venceu Satanás. Então, no fim da história, ele conta algo mais complexo. Olha no versículo 28. E agora é que traz um pouco de confusão para a nossa cabeça, mas vamos explicar isso. Versículo 28 diz, em verdade lhe digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus conta aqui? Blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra de Jesus. Essa é a blasfêmia com o Espírito Santo. É dizer que Jesus não é Deus. Dizer que o que Jesus fez na cruz é insuficiente. Cristo não comprou a gente com um preço baixo. Ele comprou a gente com o seu sangue. E os escribas estavam dizendo que Jesus tinha feito, então, um combinado, um compromisso com o inimigo. E isso era blasfemar contra o Espírito Santo, porque eles afirmavam que a obra de Jesus era obra de demônios. E é isso. Assim, eles não estavam apenas deformando os dons do Espírito, mas eles estavam rejeitando a obra de Jesus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a obra de Jesus na cruz. E por isso, esse pecado não tem perdão. Porque quando eu nego a obra de Jesus, não tem como. A única salvação para mim é Jesus. Se eu nego essa salvação, eu não tenho mais perdão. Não há perdão para mim. Por isso, todos os pecados são perdoados. Mas rejeitar Jesus não tem perdão. Um verdadeiro cristão, às vezes, se pergunta assim, será que o que eu falei, eu blasfemei contra o Espírito? Quem nunca pensou isso? Eu já pensei. Será que, sabe, aquela coisa que eu pensei sem querer, eu estou com medo, pastor, de eu ter blasfemado contra o Espírito. Olha, esse medo, ele é um bom sinal de que você não fez isso. O medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo é um bom sinal de que você não blasfemou. Sabe por quê? Porque a plena apostasia que está indicada aqui é uma rejeição obstinada da obra de Jesus. Se você fica com medo, será que o que eu falei? Bom, isso é um sinal de temor. Sinal de temor do Senhor. Então, nós não precisamos ficar preocupados com relação a isso, porque às vezes a nossa mente ela nos prega peças, nós erramos, nós temos dificuldade de entender o que está acontecendo, nós viajamos mesmo. Mas quando alguém rejeita obstinadamente até o fim a obra de Cristo, essa pessoa não tem perdão. Nós, para todos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus, irmãos. Há perdão para nós. E aí, acontece algo mais interessante ainda. Chega a mãe e os irmãos de Jesus, que mandam chamá-lo. Eles tinham, então, o objetivo ainda de parar Jesus. No versículo 31, eles ficam lá de fora da casa e mandam chamar Jesus. E muita gente sentada lá de Jesus impediu que aqueles tivessem chegado, mas trouxeram o recado. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus, no versículo 33, perguntou, olha só o que diz na Bíblia. Você está com sua Bíblia aí? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Algo interessante aqui, Jesus tinha irmãos. Isso é um ponto interessante você pensar aí, tá? Se nós dissemos, então, que quem é o pai é aquele que cria, o filho é quem obedece. Aqui, nós estamos vendo aqui de Jesus algo interessante. Que quem obedece é que realmente entendeu. Filho de Deus é quem obedece. Se pai é quem cria, filho de Deus é aquele que obedece. Jesus pergunta, quem são os meus irmãos e a minha mãe? Bom, é aquele, então, que está aqui. É aquele que obedece. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que anda comigo. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. No reino de Deus, há um princípio. E eu termino com isso, irmãos. Porque eu sei que vocês estão com fome, querendo cantar parabéns. Há um princípio interessante aqui. O princípio verdadeiro do reino de Deus. Que é o princípio da obediência. Esse é o maior sinal de que alguém é verdadeiramente um filho de Deus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A obediência é o maior princípio do Filho de Deus. Jesus olha para aqueles que estavam ali no texto, e esses que estavam sentados ao seu redor, esses que estavam buscando Jesus, ele considera família. Olha que bênção, irmãos. Quando nós buscamos Jesus, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos família de Deus. Louvado seja Deus. Filho é quem obedece. Portanto, nós precisamos obedecer. Jesus considera próximo aquelas pessoas, porque eles estavam em obediência buscando a Deus. Agora, nós vamos encerrar. O capítulo 4 vai trazer para nós algumas coisas interessantes, porque nós vamos ver uma série de parábolas no capítulo 4. Já fica o convite para abril, você está conosco. Se Deus quiser, lá em cima, tudo prontinho, graças a Deus. Amém? Se Deus quiser. Mas, se não, a gente segue aqui, né? Capítulo 4 vai trazer para a gente uma série de parábolas e ele decide uma coisa maravilhosa. Jesus decide que ele vai passar o maior ensinamento sobre o reino de Deus através de histórias. E nós vamos ver uma série dessas histórias, dessas parábolas, no próximo mês. Para a gente aplicar, eu gostei e fiz um resumo que eu queria que você guardasse. Primeira coisa, para você aplicar. Sempre faça o bem, independente do momento. Lembra? A gente falou lá atrás? Sempre faça o bem. Segunda coisa para a gente aplicar, você precisa servir o Senhor com liberdade e lembrar-se do princípio do descanso. Não se prenda a uma coisa humana, a uma lei. Se prenda no princípio. Na verdade, o princípio traz a gente liberdade. O princípio do descanso. Sirva o Senhor com liberdade. Terceiro, creia que o poder de Jesus, ele é suficiente e pode curar a gente. Você crê nisso? Você pode orar, irmão. Você já pensou nisso? E essa oração pode, diante de Deus, trazer sobre você o cuidado dele. Olha que bênção. Jesus tem poder para curar. Independente do que for, Jesus tem poder. Quarta coisa, lembre-se do chamado de Jesus. Lembre-se do chamado de Jesus. Para estar o quê? Com ele. Nós somos chamados para andar com ele. Para caminhar. Dedique tempo da sua vida com o Senhor. Esteja perto. E por último, sempre obedeça o Senhor. É o maior princípio daquele que é filho. Vamos nos colocar em pé? Eu quero orar por você. Nós vamos encerrar a nossa celebração dessa noite. Agradecer você porque você está aqui conosco. Amém? Obrigado, Senhor, pelo teu precioso sangue na cruz derramado por nós. Podemos, por Jesus, ter uma nova história, uma nova vida. Agradecemos ao Senhor pelos ensinamentos preciosos de Marcos capítulo 3. O Senhor nos ajude a aplicar cada um deles para a glória do Senhor. E sejamos, ó Deus, abençoados pelo Senhor sempre e nos dediquemos à obediência em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu quero convidar agora vocês que são aniversariantes do trimestre, que estejam aqui à frente, nós vamos orar e cantar parabéns. Hã?